No município de Santa Luzia do Itanhi, região sul do estado, existiam 7 engenhos de cana-de-açúcar em plena atividade na época da colonização. Um deles é o São Félix, que mesmo sem funcionar, ainda revela na arquitetura e na mobília traços de um período de grande desenvolvimento. No passado, em Santa Luzia do Itanhi, a força da economia estava nos engenhos de açúcar. Estamos falando de uma época onde não havia luz elétrica, da época do Brasil colonial. Em Santa Luzia do Itanhi havia 7 engenhos. Alguns já foram destruídos. Outros, como o engenho Antas, mantêm a chaminé de pé. A casa grande, a capela da propriedade, mas a sede não foi preservada. O engenho Antas é um dos engenhos mais antigos do município de Santa Luzia. Dele, salvo engano da minha parte, foi parcelado para dar origem ao engenho São Félix. A baronesa do Timbó, e é interessante dizer, ela não é baronesa pelo primeiro casamento, é baronesa pelo segundo. É casada com o tenente-coronel Paulo de Souza Vieira, que era comandante da Guarda Nacional de Santa Luzia, era filha de um dos donos do engenho Antas. Este engenho manteve-se de uma certa forma entre a família Costa Carvalho até o século passado, quando foi vendido ao proprietário da empresa comercial de Aracaju, Alves Sobrinho, que detém a posse até hoje. O período áureo da produção da cana-de-açúcar até meados do século XIX foi de grande importância para o crescimento da economia aqui no estado de Sergipe. Dos 7 engenhos da região de Santa Luzia do Itanhi, encontramos um que está preservado. Você vai conhecer agora o engenho São Félix, do século XVII. Cada canto da casa sugere uma viagem ao passado. Os detalhes dos móveis, a cristaleira, o oratório, as cadeiras, as mesas, todas bem compridas, foram preservados. Assim como o quarto do senhor de engenho, com o guarda-roupa 2 portas, a cama e as cadeiras na cabeceira. Tudo em madeira resistente. Quando a gente entra num casarão tão antigo como esse, do século XVII, fica impressionado com a beleza dos móveis, a preservação de cada detalhe, de cada mesa. Esse chão, por exemplo, aqui todo em madeira. Olha só o tamanho das peças em madeira. Edivaldo, me ajuda aqui a falar um pouco sobre o engenho São Félix, construído no século XVII. Rapaz, a primeira data de registro desse engenho foi 1632, entendeu? E a primeira família é a família dos Vieira, certo? E tinha uma grande produção aqui de cana-de-açúcar? De cana-de-açúcar, aproximadamente, segundo contam os historiadores, que chegava por safra 6.000 toneladas por safra, entendeu? De cana-de-açúcar sendo exportada daqui. Uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de janelas que tem aqui no casarão. Por que tanta janela assim? As janelas têm a sua finalidade, entendeu? Primeira finalidade era para o senhor de engenho, aqui, né, em sua casa, está vendo toda a sua mão de obra trabalhando, entendeu? Então, daquele avistava mais além, certo? Do que se não tivesse a quantidade de janela. O outro segredo é a questão da luminosidade, porque até então, quando o casarão foi construído, não se tinha energia elétrica, certo? Era nos antigos, hoje já esquecidos, lampiões. Então, isso facilitava, né, a luminosidade na casa. Aqui, esse salão tinha também a sua finalidade, né? Primeiro, aqui era onde o senhor recebia seus amigos, entendeu? Então, aqui era um salão de festas, certo? E de reuniões, provavelmente. Quadros com fotos dos primeiros moradores do engenho estão preservados também. Pessoas que viveram aqui nos séculos XVIII e XIX. São Félix é importante porque centralizou uma expressiva produção açucareira no século XIX, que se manteve até os anos 60 do século passado. O São Félix é a primeira usina a fechar na região de Santa Luzia do Itanhi. Com a crise do açúcar, o aumento dos compromissos com
previdência social, o tamanho pequeno das unidades açucareiras, Santa Luzia foi perdendo importância das suas usinas. Tentou-se, numa certa época, se construir uma usina central que, por um acaso, teria sede no Engenho Antas, mas também a coisa não prosperou. Onde é que ficava a senzala aqui? Pronto, a senzala fica logo abaixo. Vamos conhecer agora? Vamos. Vamos lá com o Edivaldo. Aqui era onde os escravos passavam a noite, né? Muitos deles acorrentados, por 2 motivos. Primeiro, se estivesse sendo castigado. Segundo, era para, na visão do barão, certo? Era para não fugir. E você pode ajudar a produzir o Terra Serigi. É só enviar sua sugestão para o endereço eletrônico. Anota aí, npe@tvsergipe.com.br ou ligar para o número 3045 4492. E o Terra Serigi termina aqui.